noite! Começa agora mais um Race News. Confira a sexta etapa do Arena Cross no interior de São Paulo. Na Malásia, o título da MotoGP 2010 já tem dono. Os destaques da Fórmula 1 em Suzuka, no Japão. E os resultados da Stock Car e da Mini Challenge. Fique com a gente. Um grande abraço a você que nos assiste no Litoral Paulista, no Guarujá, pelo canal 13 da TV a cabo Itapema. Assinantes do canal 96 em Peruíbe, pela TV a cabo São Paulo. Um abraço aos assinantes de Presidente Prudente que nos assiste pela TVC do Brasil. Aos assinantes do estado do Rio de Janeiro, um grande abraço. A Arraial do Cabo que nos assiste pelo canal 11 da TV Mar Azul. E aos assinantes de Valência que também nos assistem pela TV Mar Azul. E Petrópolis, que nos assiste pela RCA. Um grande abraço a Canoas, que nos assiste no canal 85 pela Multitel. A São Luís do Maranhão, que nos acompanha pela TVN. Aos assinantes de São Mateus, Espírito Santo, que nos assiste no canal 60 pela Ibituruna TV e ainda no Espírito Santo. Um grande abraço aos assinantes de Vitória. E muito obrigado a você de Curitiba, que nos assiste pela RCA. São José do Rio Preto recebe a sexta etapa do Arena Cross. Suyan Zanoni foi o grande nome da competição e levou o título da categoria Pro. A última etapa do Arena Cross de 2010, disputada no último sábado em São José do Rio Preto, foi emocionante e definiu os campeões das 5 modalidades da competição. Com a presença de mais de 8.000 pessoas, a pista, montada na represa municipal da cidade interiorana, propiciou aos espectadores diversas ultrapassagens e momentos de tensão, como algumas quedas e acidentes. E o primeiro campeão da noite saiu na modalidade de 50 cilindradas. A corrida dos mais jovens pilotos do Arena Cross também foi a mais emocionante, pois a diferença entre os 2 primeiros colocados era de apenas 3 pontos. Em um final emocionante, Arthur Todeschini venceu por uma diferença de apenas 62 milésimos e faturou o título. Apesar de chegar ao mesmo número de pontos do rival Guilherme Torres, o catarinense, por ter faturado a última etapa, sagrou-se campeão. Eu acreditava, né? Sempre tem que acreditar, porque sem acreditar não leva nada. E eu tinha oponentes muito fortes, mas eu acreditei e o que mais valeu a pena. Mesmo com a derrota na última etapa, Guilherme Torres exalta a experiência conquistada na competição. É uma experiência eu não ter ganhado. Eu treinei muito para ter ganhado, para mim tentar ganhar. Mas aí eu acabei largando em quinto, aí eu não consegui, aí eu cheguei. Aí quase eu passo ele na última curva, mas aí eu peguei um retardatário, aí eu tive que frear um pouco. Já Lucas Hertal revelou o desejo pela vitória na etapa de São José do Rio Preto. Eu não tive chance de ganhar porque eu caí numa etapa e fiquei em 10º. Aí não consegui, mas foi boa a corrida, consegui largar na frente e administrei a prova. Já o campeão das 65 cilindradas não teve o mesmo trabalho para faturar o título na última etapa. Kioman Jesus, mesmo com a terceira posição na prova e sem vencer sequer uma bateria do Arena Cross de 2010, levantou o caneco devido à vantagem que tinha sobre os rivais Djalma Brito e Enzo Lopes, primeiro e segundo colocados respectivamente, e o vencedor falou como foi conquistar esse título sem ficar no lugar mais alto do pódio. A estratégia que eu fiz desde o começo eu vim fazendo até o fim, no final, sempre olhando como é que estava os tempos, os trem, e consegui ser campeão, graças a Deus. Deus é maior, conseguiu me ajudar, e queria agradecer meu treinador, o Ebing, meu mecânico, minha família, meus patrocinadores e principalmente Deus. Assim como aconteceu nas 65 cilindradas, o campeão da 85, Anderson Amaral, ficou com a terceira posição e acabou faturando o título da etapa, mesmo com o rival Andrews Armstrong ficando no lugar mais alto do pódio. Satisfeito com o seu desempenho, Anderson conta que fez uma corrida estratégica para ficar com o título de 2010.
Antes da corrida eu acho que eu fiz bastante matemática, fiquei lá pensando até que posição eu podia fazer. Fiz uma ótima largada, o Andrew estava atrás de mim ali pressionando, eu vi que uma hora de tanto ele ficar pressionando eu ia acabar caindo. Deixei ele passar e ir embora, falei, não precisa ficar aqui se matando em ganhar a corrida se tem título, né? O grande campeão da categoria Júnior foi decidido antes mesmo do início da sexta etapa, com a ausência de Thales Vilar, segundo colocado na classificação geral devido a uma lesão. Héctor Assunção liderou grande parte da corrida, chegou em primeiro lugar e consolidou o título no final da corrida. E o piloto contou um pouco dessa experiência que ainda não tinha vivenciado nas pistas. Muito bom, né? Você acaba ficando muito mais tranquilo. Eu fiquei sabendo que o Thales não ia participar dessa etapa e como ele não participou, já estava com o título antes da corrida. Daí você acaba entrando um pouquinho mais tranquilo, mas mesmo assim eu não deixei por desejar, fui lá e ganhei e provei que eu também poderia ser o número 1 mesmo com ele aqui. Principal categoria do Arena Cross, a Pro conheceu seu grande campeão logo na primeira das duas baterias disputadas em São José do Rio Preto. O líder Suyan Zanoni mostrou desde a largada que estava a fim de liquidar a competição logo de cara e dominou toda a corrida. Além disso, o piloto acabou se beneficiando com o choque entre as motos de Leandro Silva e Wellington Garcia, o que fez com que Suyan, que também venceu a segunda bateria, conquistasse o título de forma antecipada. Contente com o primeiro título na Pro, Suyan fez seus agradecimentos e desabafou sobre o trabalho árduo que é feito para ser campeão na competição. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus, por ter me concedido essas 2 vitórias hoje do campeonato. Quando chega essa hora, vale a pena, lava a alma mesmo. Eu vim batendo na trave aí e graças a Deus esse ano a gente conseguiu fechar com chave de ouro. A Stock Car desembarcou em Londrina, no Paraná. A 9ª etapa da categoria contou com um público de 21 mil pessoas. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, recebeu a 9ª etapa da Stock Car. Mais de 20 mil pessoas acompanharam uma corrida emocionante, com muitas brigas por posições e ultrapassagens. Após largar na 8ª posição, o piloto Max Wilson fez uma belíssima corrida e venceu a primeira prova da Superfinal 2010 da Stock Car. Em segundo lugar, Cacá Bueno e em terceiro, Duda Pamplona, que largou na pole position. Com o resultado, Max Wilson assume a liderança da temporada, com 239 pontos, deixando para trás seu companheiro de equipe Ricardo Maurício, com 235, e Cacá Bueno, com 232 pontos. Serão mais 3 provas até o final da temporada. Dia 24 de outubro em Santa Cruz do Sul, dia 21 de novembro em Brasília e dia 5 de dezembro em Curitiba. Londrina também recebeu a 5ª etapa da Mini Challenge. O público conferiu de perto uma disputa marcada por acidentes. A 5ª etapa da Mini Challenge, disputada no último final de semana na cidade de Londrina, no Paraná, foi repleta de emoções no autódromo Ayrton Senna. Com diversas ultrapassagens e batidas de tirar o fôlego, as 2 baterias da categoria fizeram com que o público presente não tirasse a atenção da pista. E a vitória na primeira bateria, disputada no sábado, foi para o piloto Zé Mário Castilho. Apesar de ter largado na 4ª posição, Zé Mário foi beneficiado pela batida entre o pole position Rodrigo Hanashiro e o segundo colocado Patrick Gonçalves logo na primeira volta, e assim conseguiu pular para a liderança da prova. Outro ponto marcante na corrida foi o acidente envolvendo Rogério Nasralla.
O piloto foi tocado na pista e acabou capotando ao se chocar com um buraco, o que gerou a intervenção do safety car na pista. Felizmente, nada de grave aconteceu com o piloto. Já Zé Mário, após assumir a ponta logo no início, manteve o posto até o fim e faturou a segunda vitória na temporada de 2010 da Mini. Hanashiro, mesmo com a colisão, ficou com a segunda posição e Rodrigo Baroni completou o pódio. Rolf Jamperli fechou em quarto lugar, seguido por Luiz Otávio Costa, o Tato, e Fabinho Viscardi. Já a segunda bateria da Mini, disputada no domingo pela manhã, teve um show à parte do piloto Rodrigo Baroni. Em uma prova mais uma vez marcada por inúmeras confusões logo no início, o piloto conseguiu completar as 14 voltas com um tempo de 24 minutos, 11 segundos e 982 centésimos. A primeira largada não foi válida devido ao posicionamento inadequado dos pilotos. Continuou, não liberou. Não liberou, o vermelho continua aceso, eu tô cego. Logo em seguida, na segunda volta, Patrick Gonçalves e novamente Rodrigo Hanashiro se enroscaram e Tato acabou assumindo a liderança da prova. Porém, a primeira posição não ficou com ele por muito tempo, já que acabou sendo excluído da prova devido ao não cumprimento de um drive-thru. Assim como na bateria de sábado, domingo foi dia de acidentes impressionantes na Mini. Dessa vez o protagonista foi Fábio Viscardi, que bateu forte no muro na reta oposta após ser tocado na pista. Sem se envolver em batidas ou confusões com os demais pilotos durante a prova, Rodrigo Baroni, que largou em 9º lugar no grid, soube comer pelas beiradas e ficar com a primeira posição de forma indiscutível. Rodrigo Baroni é o grande vencedor, Rodrigo Baroni! A segunda posição ficou com Zé Mário de Castilho e o terceiro lugar com Alexandre Conil, que conseguiu manter-se na liderança da temporada de 2010 da Mini Challenge. A próxima etapa da Mini Challenge acontece nos dias 23 e 24 de outubro no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, localizado no Rio Grande do Sul. A GP3 realizou em Portugal os testes coletivos para 2011. O piloto Pedro Nunes contou o que espera para a próxima temporada. A GP3 Series volta ativa nesta semana para os primeiros testes coletivos da temporada 2011 da categoria no circuito de Estoril, em Portugal. Depois de disputar o primeiro campeonato da história da GP3 pela Arte Grand Prix, o brasileiro Pedro Nunes segue testando com a equipe, visando a próxima temporada, e revela os objetivos da equipe para estes primeiros ensaios. Pedro aproveitou o intervalo entre a última corrida de 2010 e a pré-temporada 2011 para treinar de shifter kart no Brasil, no kartódromo da Granja Viana, em São Paulo. Ele fez uma avaliação positiva de sua primeira temporada na categoria de acesso à GP2 e revelou o desejo de continuar na competição no próximo ano.
treinos da GP3 seguem até esta sexta-feira em Portugal. Na semana que vem, entre os dias 20 e 22, a categoria testará no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. A Fórmula 3 Sul-Americana chega a Londrina. No próximo fim de semana, acontece a 8ª etapa no interior do Paraná. O Autódromo de Londrina vai receber a 8ª etapa da Fórmula 3 Sul-Americana. Restando apenas 2 rodadas para o término da temporada, a briga pelo título mais importante do continente está cada vez mais intensa. Bruno Andrade e Ian Cunha são os 2 principais postulantes ao título, mas Lobo Esel, um pouco mais atrás, ainda tem chances matemáticas de conquistar o campeonato. O circuito de Londrina tem 3.025 metros. É super travado, com curvas fechadas e poucos pontos de ultrapassagens. Por isso, largar na frente se torna imprescindível para um bom resultado. Na última rodada, em Piriápolis, Ian Cunha e Fabiano Machado foram os vitoriosos do final de semana. O bom acerto no travado circuito uruguaio deve servir como base para a pista paranaense. Aqui é praticamente fundamental largar na pole e, bom, a gente conseguiu a pole ontem e com a largada andando é mais difícil alguém passar e essa pista é muito difícil. O Lucas estava bastante rápido, porque ele conseguiu passar o Fabiano e me pressionou durante 5, 6 voltas, só que, bom, a gente segura, né, o Márcio faz o que sabe. Ele deu safety, aí ele ficou atrás, né, eu falei, pô, ele vai ameaçar até o final, vamos fazer o que eu consegui. E, bom, depois do safety ele ficou muito, eu não entendi o que era, e depois de algumas voltas ele bateu. E a gente tinha aberto muito tempo. E, bom, aí com essa vantagem não precisava tanto forçar muito para ir para frente, porque eu podia ir mais tranquilo, não precisava ser tão rápido e arriscar tanto para ter uma chance de erro. E deu um último safety, eu pensei que ia terminar no safety, mas liberaram mais uma volta, o Bruno que estava atrás, e no final foi tudo tranquilo. 70% das minhas corridas foram em circuito de rua, que foi a Argentina e no Uruguai, e na Argentina eu consegui uma vitória apertada. E aqui estava com um carro muito rápido desde a segunda tomada de tempo, um warm-up, treino, tudo. E só precisava conseguir fazer uma boa largada e fazer uma corrida sem erros, que o equipamento era muito rápido e foi isso que aconteceu. E foi só não errar, não bater, muro o tempo todo e parece que você dá 100 voltas aí, mas graças a Deus mais uma vitória aí. A penúltima etapa da Fórmula 3 Sul-Americana vai definir com mais clareza o possível campeão de 2010. Quem sair de Londrina na liderança vai para a última etapa em São Paulo com um pouco mais de tranquilidade. A última rodada fará parte da programação do GP Brasil de Fórmula 1 e conquistar o título no templo sagrado do automobilismo brasileiro, aos olhos de milhares de pessoas, é uma chance de ouro na carreira desses jovens pilotos. Você está assistindo ao Race News. No próximo bloco, a decisão do título da MotoGP na Malásia e os destaques da Fórmula 1 no Japão. Até já! Um programa voltado para a categoria base do automobilismo. Race Kart. O kart é onde ensina tudo. Informações e matérias exclusivas sobre o universo do kart. A cobertura das principais provas do kart nacional e um canal direto com os pilotos e as equipes da categoria. Não deixe de conferir na grade da Race TV. O programa que revela os bastidores e as curiosidades do setor automotivo e do universo dos motorsports. Raio-X da Velocidade apresenta temas variados que fazem a cabeça dos fãs de velocidade. Confira na grade da Race TV. Memórias Race TV. A Fórmula 1 só existe no Brasil por causa do Emerson. Os 60 anos de tradição brasileira no automobilismo, apresentados de maneira divertida e original. Depoimentos inéditos e exclusivos. Um programa onde os pioneiros ganham voz. Era motores 5 litros V8, até mais potentes que o Fórmula 1. Memórias Race TV, porque tradição a gente não esquece.
esse é o Racing News. O circuito de Sepang, na Malásia, recebeu a MotoGP no último fim de semana. A vitória foi de Valentino Rossi, mas o companheiro de equipe Jorge Lorenzo levou o título do campeonato. No último fim de semana, o circuito de Sepang, na Malásia, foi palco de mais uma etapa da MotoGP. Foi um dia de festa para a equipe Yamaha, que viu seus dois pilotos em um bom momento. Valentino Rossi chegou na primeira colocação. Foi a primeira vitória do italiano desde o grave acidente sofrido em Mugello, em junho. Apesar de ter feito uma largada muito ruim, Rossi foi recuperando posições ao longo de toda a corrida. Em segundo ficou Andrea Dovizioso, que corre pela equipe Honda. O piloto destacou que cresceu ao longo da temporada e avaliou a segunda posição como muito positiva. O terceiro colocado foi Jorge Lorenzo, que conquistou seu primeiro título na MotoGP. O espanhol que largou na ponta fez uma boa corrida, apesar de perder algumas posições. Lorenzo nasceu em Palma de Mallorca, na Espanha. Ele ganhou a sua primeira motocicleta aos 3 anos de idade, com o quarto na classificação final da temporada, e assim garantiu acesso à categoria 250 cilindradas. A temporada de estreia do espanhol na 250 cilindradas foi marcada pela conquista de 6 pódios e 4 poles. Ele conquistou assim a 5ª colocação no final do campeonato. No ano seguinte, ele conquistaria seu primeiro título mundial na categoria. Com o bicampeonato vencido em 2007, Lorenzo chamou a atenção da equipe oficial da Yamaha, que o contratou para ser companheiro de Valentino Rossi. Na principal categoria de motovelocidade do mundo, Lorenzo conquistou o vice-campeonato em 2009 e agora obtém o título em 2010. Apesar de já ter o campeão de 2010 definido, a MotoGP não para e realiza no próximo fim de semana a etapa australiana no circuito de Phillip Island. O circuito de Suzuka, no Japão, foi palco de mais uma vitória de Sebastian Vettel. Confira como está a classificação do campeonato. O Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, foi palco da dobradinha da Red Bull. A equipe austríaca liderou a corrida e ocupou o primeiro lugar do pódio com Sebastian Vettel e o segundo Mark Webber. 3 acidentes marcaram o início da corrida no circuito japonês. Antes mesmo da largada, no caminho dos carros para o grid, Lucas di Grassi teve problemas em sua Virgin e colidiu com a barreira de pneus, destruindo seu carro. Na largada, Vitaly Petrov rodou e foi direto para o muro. No caminho, o carro do piloto russo acertou Nico Hülkenberg e acabou com a corrida do alemão. Fechando a série de acidentes, na primeira curva, Felipe Massa tentou ultrapassar Nico Rosberg. O brasileiro tocou a grama, rodou e acabou acertando Vitantonio Liuzzi, acabando com a corrida do italiano piloto da Force India. Vettel declarou que a corrida em Suzuka foi muito especial para ele. Apesar de já ter vencido no circuito japonês no ano passado, ele conseguiu marcar a pole e vencer a disputa.
Segundo o alemão, a equipe Red Bull teve um papel fundamental em sua vitória. Eles entregaram um carro perfeitamente ajustado para a pista, o que facilitou seu trabalho. Vettel ocupa atualmente a segunda posição do campeonato, empatado com Fernando Alonso, ambos com 206 pontos. O segundo colocado em Suzuka foi Mark Webber. O australiano é o atual líder do campeonato com 220 pontos. Após a corrida, ele declarou que o resultado no circuito japonês foi muito positivo. Para ele, a manutenção da diferença entre ele e os demais colocados é muito importante na busca pelo título. Fernando Alonso ficou com a terceira colocação no Japão. O espanhol da equipe Ferrari admitiu que a Red Bull dominou a corrida e que ele teve um ótimo resultado, conquistando 15 pontos. Alonso está empatado com Vettel na pontuação do campeonato. Ambos estão na segunda posição com 206 pontos. Depois de muitos rumores sobre um possível cancelamento devido a atrasos nas obras, foi confirmado o Grande Prêmio da Coreia do Sul. A próxima etapa da maior categoria do automobilismo será a estreia da pista coreana, liberada após 2 dias de vistorias feitos pela FIA. O circuito de Yeongan fica a 4 horas de Seul, capital da Coreia do Sul. Ele recebe a Fórmula 1 entre os dias 22 e 24 de outubro. O maior país do mundo deve entrar para o calendário da Fórmula 1 a partir de 2014. O primeiro-ministro russo Vladimir Putin anunciou o contrato que levará a categoria Rússia. Segundo Bernie Ecclestone, chefão da Fórmula 1, a parceria vai de 2014 até 2020. Atualmente, o piloto Vitaly Petrov é o único representante russo na categoria. A Fórmula Truck, desembarcou em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Beto Monteiro venceu a etapa e Felipe Giafone segue líder do campeonato. A Fórmula Truck, categoria peso pesado do automobilismo nacional, realizou sua 8ª etapa de 2010. A primeira colocação ficou com o pernambucano Beto Monteiro. O segundo colocado foi Geraldo Piquet e na terceira posição, Wellington Cirino completou o pódio. O campeonato segue com a liderança de Felipe Giafone, que conta com 137 pontos. Na vice-liderança do campeonato, Valmir Benavides conta com 120 pontos. A próxima etapa da Truck será no Paraná. A categoria correrá no Autódromo Internacional de Curitiba. Esse fim de semana, o Racing Festival chega a Brasília. Confira as últimas informações sobre a competição que promete agitar a capital federal. Chegando ao final de seu primeiro campeonato, o Racing Festival se prepara para a realização da 5ª e penúltima prova em Brasília. O tradicional circuito da capital federal utilizará o traçado misto,
bastante elogiado por todos, que promete proporcionar uma corrida eletrizante e cheia de ultrapassagens. As 3 categorias que compõem o evento estarão presentes na pista brasiliense: a Fórmula Future Fiat, o Troféu Linea e a 600 Hornet. Na categoria de monopostos, João Jardim e Francisco Alfaia brigam pelo título do campeonato. A diferença entre os dois é de apenas 2 pontos. Nicolas Costa, em terceiro, vem 7 atrás e também se mantém na luta pela taça. As 3 grandes promessas vão em busca do título e do prêmio do Ferrari Academy Driver, uma oportunidade de se tornar piloto de desenvolvimento da equipe italiana. No Troféu Linea, o trio Juliano Lossaco, André Bragantini e Cacá Bueno estão no páreo. Os 3, que possuem grande experiência na Stock Car, se revezam o tempo todo entre os primeiros, e a regularidade vai ser o trunfo para decidir o campeão. Já nas motos, a disputa pela liderança também chama a atenção. Na última etapa, Cidalgo Chinasso e Danilo Lewis foram os vencedores de Curitiba. Mesmo sem vencer, Maico Teixeira permanece na ponta da tabela, com 139 pontos. A jovem revelação Danilo Lewis aparece em segundo, com 118, e Cidalgo Chinasso é o terceiro, com 81 pontos. Depois de Brasília, o Racing Festival vai para a última etapa do campeonato em Santa Cruz do Sul, no dia 12 de dezembro. Um grande abraço a você que nos assiste no Litoral Paulista, no Guarujá, pelo canal 3 da TV a cabo Itapema. Assinantes do canal 96 em Peruíbe, pela TV a cabo São Paulo. Um abraço aos assinantes de Presidente Prudente, que nos assiste pela TVC do Brasil. Aos assinantes do estado do Rio de Janeiro, um grande abraço a Arraial do Cabo, que nos assiste pelo canal 11 da TV Mar Azul. E aos assinantes de Valência, que também nos assiste pela TV Mar Azul. E Petrópolis, que nos assiste pela RCA. Um grande abraço a Canoas, que nos assiste no canal 85 pela Multitel. A São Luís do Maranhão, que nos acompanha pela TVN. Aos assinantes de São Mateus, Espírito Santo, que nos assiste no canal 60 pela TV Ibituruna. E ainda, a Espírito Santo, um grande abraço aos assinantes de Vitória. E muito obrigada a você de Curitiba, que nos assiste pela RCA. O Racing News fica por aqui. Sua revista eletrônica sobre esporte a motor volta semana que vem. Fique agora com o Racing Náutica.